Olá, boa noite. Todo mundo tá me escutando bem? Oi. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá, Milena, tudo bom? Tá me ouvindo bem, Milena? Boa noite, gente. Olá, Fátima. Daniele. Ótimo. Vamos já começar, viu, gente? Só dar um tempinho para entrar mais gente na nossa live. E aí a gente inicia já já, ok? Boa noite. Ótimo. Obrigada, Milena, pelo feedback. Boa noite, olha, algumas ex-alunas aí entrando. Isso é ótimo. Gente, esse tema que eu escolhi para a aula de hoje, a live aula, né? Ele é bastante interessante. Tem muita coisa que pode estar nos ajudando no dia a dia, principalmente nessa pandemia. Então, peguei o lápis, a caneta, para quem quiser anotar, vou dar algumas dicasinhas também básicas. A live é sobre terapias integrativas nos cuidados com a pele. Vou explicar melhor o que são essas terapias integrativas para vocês. Então vamos começar, né? Eu sou meio impaciente assim para esperar. Porque ainda tem gente, ó, ainda tem muita gente entrando. O Senac, ele tá ofertando muitos cursos com aulas remotas, viu, gente? A didática não mudou. Por mais que seja remota, a gente continua com aquelas aulas bem dinâmicas, bem participativas, né, dos alunos. Então, se vocês têm dúvidas de alguns cursos, eu coloquei aí em anexo as informações que vocês podem estar entrando pelo site do Senac ou pelo WhatsApp também, viu? Tá aí anexado. Aproveitem a oportunidade. Oi, Johanna. Boa noite. As aulas são bem dinâmicas. A gente transformou em remoto por conta da situação que estamos vivendo, mas não perdemos nem um pingo a nossa qualidade nas aulas.
começar, né? Bom, primeiramente, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa live aula aqui no Instagram do Senac Piauí. Eu sou a professora Ailka Barros, sou fisioterapeuta, instrutora no Senac Piauí no segmento da saúde. Eu sou formada em fisioterapia com formação em osteopatia, dermatofuncional e no ensino profissionalizante. Eu também tenho outras formações além dessas, que é na área de massagens, RPG, liberação miofascial, ventosa terapia, pré e pós-operatório de cirurgia plásticas, RPG, enfim. São várias as minhas formações, né? E amo de paixão da aula, sou muito apaixonada pela docência. Então, para mim, hoje estar aqui é um prazer poder dar essa aula para vocês, tá? Qualquer dúvida, se eu estiver falando e eu não conseguir tirar dúvidas de vocês podem perguntar mais lá na frente, tá? Eu vou deixar um tempinho pra gente tirar um pouco as dúvidas. E qualquer coisa eu vou parando para observar as perguntas de vocês, mas normalmente eu prefiro deixar no final até pra gente manter essa linha de raciocínio, tá bom? Boa noite, Natana Mara. Bom, eu escolhi esse tema de terapias integrativas nos cuidados com a pele por conta do que nós estamos vivendo hoje, né? As terapias integrativas, ele tem a função de trabalhar o ser humano como um todo, não só a patologia em que ele está, mas como o que ele está sentindo também. E a nossa realidade é que nós estamos vivendo o quê? Muitas emoções por conta dessa pandemia, né? Infelizmente. Então, o que a gente tem de queixa dos pacientes hoje? Muito estresse, muita depressão, muita ansiedade, nervosismo por não saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo mês. Na verdade, a gente está assim, sem saber o que vai acontecer. Então, assim, a gente está vivendo um caos de emoções internas. E essas emoções, elas vão refletir no nosso dia a dia, né? E nos nossos cuidados com nossa pele. As pessoas, elas podem apresentar o quê? Uma pele mais acneica, uma pele com mais manchas. Ah, mas eu tô trabalhando em skincare, eu não tô mais nem saindo sol porque o meu trabalho agora é em home office, né? Mas aquela tela do computador, ela atinge nossa pele, sim. E ela prejudica. E aí, o que a gente faz? Está em casa, não passa protetor solar, né? Então, hoje eu estou trazendo para vocês algumas dicas de terapias integrativas que também a gente pode associar, que elas têm efeitos naturais no nosso corpo. Claro que a gente tem que fazer o uso e o cuidado baseado numa orientação. E eu trago muito também para os meus alunos como uma forma de dele promover um diferencial no atendimento dele, principalmente nesse pós-pandemia. Por que um pós-diferencial? Porque quando terminar essa pandemia, eu acredito que muita gente vai correr para as clínicas de estética. Eu acredito nisso, né? Por quê? Estresse, cansaço, dores, a pele brotando acne, a pele cheia de melasma. Então, as pessoas elas vão querer tratar isso, né? E a gente pode estar buscando trabalhar ele de uma forma mais individualizada. É como eu sempre falo para os meus alunos, estética não tem receita de bolo. Estética, o aluno ele tem que fazer, o esteticista ele tem que procurar fazer uma boa anamnese com o seu cliente para identificar o que é que ele tem de verdade. E também tem que entender um pouco das emoções dele. Porque as emoções, elas vão influenciar diretamente no nosso corpo. Então, às vezes, você está tratando aquela acne e ela não está melhorando, você está usando o melhor protocolo que você tem, você já mudou o protocolo, mas você não entende que ele está ali nervoso, que ele está ansioso, que ele está sofrendo por algum problema psicossomático.
E aí, quando a gente começa a introduzir as terapias integrativas dentro dos nossos protocolos, a gente consegue ter uma melhora desses resultados. Porque, como eu falei, as terapias, elas visam buscar energizar, reorganizar e reequilibrar as emoções do nosso corpo, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Massagens é uma forma de terapias integrativas. Nós temos vários tipos de massagem, não só a relaxante, tem a drenagem linfática, tem a Ayurveda, que é muito comum. A gente tem a acupuntura, que é uma terapia integrativa que tem se buscado bastante. E outra que está muito em alta, e na área da estética a gente tem que levar isso, é a aromaterapia e a cromoterapia. Eu particularmente gosto muito dessas duas técnicas, porque elas têm resultados bastante positivos na nossa pele, no nosso corpo em si, nas nossas emoções, tá? Aí muita gente pergunta, aromaterapia, mas aroma não é o cheiro? Pois é, o aroma em si, aquele cheirinho, né, que a gente fala, muitas pessoas falam, ele promove benefícios no nosso corpo. Ela é uma terapia milenar, gente. Ela é trabalhada há séculos, tá? Antigamente, há muito tempo, eles usavam a arte dos perfumes, né? Então, não se tinha-se o conhecimento dos valores terapêuticos, das propriedades terapêuticas. As propriedades terapêuticas da aromaterapia, ela foi conhecida depois da década de 20. Quem descobriu foi um francês, René Maurice. Ele estava fazendo os estudos, né, com os óleos essenciais, que é o que nós usamos na aromaterapia. E aí ele queimou a mão e ele colocou a mão dele no recipiente com lavanda. Até então, lavanda, muita gente usa lavanda para aromatizar o ambiente, efeito calmante, né, melhora do sono. Só que ele observou que a mão dele queimada cicatrizou rapidamente, não desenvolveu nenhum processo inflamatório grave, nem chegou a formar bolhas, né? Que é uma queimadura simples que gera uma bolha, nesse caso dele não apareceu. E aí ele foi estudar os princípios da lavanda. Então ele descobriu o quê? Que na lavanda não só tinha efeitos calmantes e que influenciaria diretamente no nosso sono, mas ele também apresentaria efeitos o quê? Anti-inflamatórios, cicatrizantes e até analgésicos. Então, a lavanda na área da estética, poucas pessoas usam, mas ela pode ser usada, por exemplo, depois de uma limpeza de pele. É interessante, você pode aplicar durante o processo de uma máscara finalizadora que você vai colocar, e aí você pode colocar a lavanda. Claro que óleos essenciais, que são o que nós usamos na aromaterapia, eles precisam ser estudados a fundo, até porque a gente tem as contraindicações, como todo outro procedimento que a gente for fazer. Ah, mas ele é natural. Mas existem alguns óleos essenciais, como os óleos cítricos, que são fotossensíveis. Então, eles têm que ter cuidado com a exposição à luz, por exemplo, né? Porque aí, em vez de fazer o bem, faz o mal. É igual medicamento. Medicamento, ele cura até um determinado ponto. Se você aumenta a dosagem, ele vai poder lhe prejudicar futuramente, né? Então, a gente tem que estar atenta a isso também, tá? Então, a aromaterapia é uma das terapias integrativas que eu mais gosto de falar. Então, se eu falar muito aqui, vocês me avisam, tá? Ela é uma terapia que a gente utiliza os óleos essenciais. Os óleos essenciais são compostos orgânicos voláteis que são extraídos das plantas, né? Então são fitoterápicos, né? Eles são extraídos no processo de destilação, de prensagem manual, e aí eles extraem tudo da planta. A madeira, as folhas, as flores, né? Tudo que for necessário para a gente poder extrair o óleo. O óleo essencial, para vocês terem noção, uma gota de óleo essencial, ele corresponde a 23 até 70 xícaras de chá da planta que você está utilizando. Então, ela tem um poder muito grande.
Então você tem que saber utilizá-la da forma adequada, porque ela pode promover o quê? Um efeito tóxico no organismo, se você usar de forma errada e se você usar de forma inadequada, tá? Então tem que se atentar a isso, porque o óleo essencial ele é muito poderoso nesse sentido, tá? O óleo essencial, ele pode ser utilizado tanto na forma inalatória, como também na forma tópica. Como é essa forma inalatória? Na forma inalatória, você inalar o óleo essencial, o aroma penetra pelas vias aéreas, passa pela traqueia, atinge os pulmões e ele entra na corrente sanguínea através das trocas gasosas. E aí ele vai promover os benefícios do nosso corpo, né? A forma inalatória pode ser feita também utilizando os difusores de ambiente ou os umidificadores de ar. Você coloca água no umidificador e coloca uma gota do óleo essencial que você deseja utilizar para trazer o benefício em si, tá? O inalatório você também pode fazer dando uma quantidade para o paciente inalar, ou durante a massagem também você pode estar fazendo esse processo, principalmente em massagens faciais. O de uso tópico, ele é utilizado com óleos carreadores, com produtos carreadores, que são os óleos vegetais, os géis e os cremes. Os cremes têm uma observação: dê preferência aos cremes que não apresentam parabeno, tá? Porque o parabeno ele vai dificultar o caminho, ele vai dificultar a ação do óleo essencial sobre a pele, tá? Então ele não vai ser tão eficaz. Então cremes livres de parabeno de preferência. Mas normalmente a gente utiliza ele nos óleos vegetais, como óleo de semente de uva, é um óleo vegetal, óleo de rosa mosqueta, as minhas alunas sabem que eu adoro óleo de rosa mosqueta, óleos de jojoba, óleos de argan, você pode utilizar, por exemplo, se você quer fazer algum produto capilar, algum tratamento capilar. Os óleos essenciais, eles também são muito interessantes, tem uns resultados muito bons a nível capilar, certo? Na forma tópica também pode ser usada com as argilas. Gente, uma gota de óleo essencial mais a argila, você está potencializando aquele efeito da argila em quase 1000%, tá? Porque o resultado dele é muito bom. Então aí a gente vai ter óleos específicos para os tratamentos que vocês querem. Por exemplo, para manchas, a gente vai ter o óleo de tomilho, de laranja doce. Para acne, minhas alunas sabem, Natana Mara já acertou. Para acne, óleo de melaleuca. Excelente resultado. Óleo de melaleuca para acne inflamatória. Você tem um resultado muito bom porque ela é altamente cicatrizante, bactericida e fungicida, ela tem essa ação. Então, a gente tem um resultado muito bom com óleo de melaleuca, tá? E outros óleos, onde vocês podem estar tratando manchas, enfim, nós temos um leque. Hoje não dá para abordar tantas, porque o tempo é muito pouco, né, aqui na live. A nível corporal, também, acreditem, os óleos essenciais, eles vão ajudar vocês a nível corporal. Por exemplo, existem alguns óleos, como o de lavanda, que eu falei ali no início, que ele tem estudos falando dele, que ele tem a ação de estimular o consumo de energia do nosso corpo. Se a gente consegue estimular essa energia do nosso corpo, a gente vai ter o que, gente? Lipólise, a quebra da gordura. O meu corpo ele vai estar consumindo mais, ele vai buscar de onde? Daquela gordura ali que está localizada. Então, a gente consegue ter um estímulo da lipólise. Não é que ele vai atuar diretamente na célula, mas o nosso organismo diz que eu preciso de mais energia. E aí ele vai buscar essa energia onde? Naquela gordura, porque a gordura é uma reserva energética do nosso corpo, tá? Então a gente tem a lavanda, que ela já tem estudos mostrando sobre isso.
a patchouli. Os óleos essenciais, eles também vão agir nas nossas estrias, como por exemplo a palma rosa, tá? A palma rosa, ela tem princípios ativos cicatrizantes e regeneradores, então a gente pode estar usando dentro de um protocolo de estrias ou até mesmo para flacidez, tá? Então a gente tem patchouli, palma rosa, lavanda, laranja, de limão, que a gente pode estar utilizando para a gente tratar patologias corporais. Então, muita gente, às vezes, quando vai utilizar, utiliza mais para os faciais e esquece para o corporal. O corporal também. Você pode estimular o seu cliente durante o dia a dia dele estar utilizando também. Você passa a orientação para o seu cliente como ele tem que utilizar durante o seu dia a dia o uso dos óleos essenciais para estimular a melhora do resultado. Então, assim, você quer usar aromaterapia, você é um profissional diferenciado, tá? Você precisa do quê? Conhecer bem o seu cliente, determinar quais distúrbios emocionais, distúrbios físicos, distúrbios mentais, como ansiedade, depressão, que ele esteja passando. E aí você enquadra o óleo essencial que você deseja tratar para melhorar reequilibrar esses distúrbios que ele esteja passando. A aromaterapia, gente, é uma técnica bem ampla. Tem muitos estudos sobre os resultados da aromaterapia. É uma terapia muito apaixonante. Quem estuda gosta dos efeitos. E aí tem aluno que me pergunta, mas a aromaterapia é cara ou é barata? Olha, a faixa de preço dos produtos, dos óleos essenciais, é em torno de acima de R$30 a R$70, R$80, dependendo do tipo de óleo que você quer. Não é caro, porque a quantidade que você usa não é uma quantidade tão grande para cada paciente. É uma gota, 2 gotas, a depender do protocolo, a depender do que você está utilizando no seu paciente. Por exemplo, para eu fazer uma máscara de argila, eu coloco 1 gota de óleo essencial, é o suficiente para aquilo, tá? Então, não é um produto tão caro. Não confundir, gente, óleo essencial com essência, tá? Essência é uma coisa, óleo essencial é outra. O óleo essencial, ele tem propriedades terapêuticas. Ele é 100% puro, natural, tá? E você reconhece ele porque eles vêm em vidros, em aquelas embalagenzinhas de vidro, né? Porque se ela vier em embalagem de plástico, você não está comprando óleo essencial, provavelmente você está comprando essência. E se ela tiver numa embalagem de plástico, ela vai oxidar. Então, ela não vai funcionar, ela não vai prestar mais, tá? Porque ela oxida muito rápido. Ela é super volátil também. Já a essência é aquilo que você usa para dar cheiro no seu ambiente, tá? A essência em si, ela é mais barata. Ela em torno de R$5, R$10, vai depender da essência que você compra. Ela já vem em plástico, em plásticos, né? Vidrozinhos de plástico, embalagem, frascos de plástico. E elas não têm propriedades terapêuticas nenhumas. Elas vão só realmente dar aroma ao seu ambiente, tá? Hoje já tem estudos mostrando que em diversos lugares eles já fazem o aroma próprio para o seu ambiente para dar a sua marca, né? O que você quer passar para o seu cliente. Eu sempre digo, eu aconselho normalmente não ter só um óleo essencial. É bom você ter pelo menos uns 3 tipos de óleo essencial. Porque desses 3 tipos você pode fazer uma infinidade de blends, né? Que são sinergias que a gente chama na aromaterapia. A sinergia é quando você soma 2 tipos de óleo ou mais, que eles têm a mesma finalidade, para potencializar o efeito que você quer, tá? Então, é interessante que você tenha pelo menos uns 2 a 3 tipos de óleo essenciais diferentes para vocês estarem utilizando dentro do ambiente de vocês. E acreditem, é um diferencial. O cliente, ele se sente único, ele se sente
realmente um ser individualizado. Porque ele vai ver a preocupação que você está tendo em entender as emoções dele, né? E tentar amenizá-las de alguma forma usando a aromaterapia. E eles sentem os benefícios. Nas massagens que a gente utiliza muitos óleos essenciais, com os óleos, os clientes eles revelam, assim, eles relatam outras experiências. Eu dormi, por exemplo, quando a gente utiliza óleo de lavanda numa massagem, junto com um óleo de semente de uva, um óleo vegetal de semente de uva. No outro dia o cliente diz, tive uma noite que eu dormi como nunca. Por quê? A lavanda, foi interferência da lavanda, tá? A lavanda ele tem esse poder de melhorar o sono, diminuir o estresse, melhorar a qualidade de vida. E depois, eu acho que durante essa pandemia, muitas pessoas estão tentando esses recursos naturais. Ninguém quer se automedicar, comprar excessos de medicamento que acabam fazendo mal futuramente para o nosso organismo e preferem coisas mais naturais. A acupuntura cresceu no mercado assim, a aromaterapia também está crescendo assim. Então, muitas pessoas estão buscando os óleos essenciais para justamente tentar diminuir esse estresse que nós estamos vivendo, tá? Então, aproveitem a oportunidade e capacitem-se para vocês melhorarem quando vocês puderem voltar ao mercado, tá? Tem velas com aromas? Tem velas com aromas que também influenciam tanto para fazer massagem, como para você deixar o ambiente, para você energizar o seu ambiente também. O outro terapia que eu acho também muito interessante, na área voltada aqui para terapias integrativas, é a cromoterapia. A cromoterapia, muita gente diz assim, mas sério, tem resultado? Tem porque o nosso corpo é movido por uma energia. Então, ele tem um resultado muito grande. A cromoterapia, ela trabalha as cores dentro do nosso organismo. Então, a gente vai se reenergizar através das cores. E uma coisa que a gente tem muito na questão do nosso organismo são os nossos chakras, né? São as linhas dos nossos meridianos. As linhas do nosso meridiano, eles são movidos pelos nossos chakras. E cada chakra do nosso corpo, eles têm uma cor em específica. O que são os chakras? Os chakras são os canais de energia do nosso corpo. Nós temos 7 grandes chakras. Terceiro olho, coração, plexo solar, coração. São esses 7 chakras, cada um tem uma cor. E quando em desequilíbrio, ele vai refletir em alguma emoção que a gente esteja sentindo. Então, a cromoterapia, ela também vai auxiliar nesse tratamento de reequilíbrio do nosso corpo. E aí a gente tem um leque, a gente trabalha com as 7 cores visíveis na nossa linha, né? Que é a cor vermelha, azul, amarela, branco, violeta, laranja. Tô esquecendo de algumas, às vezes eu esqueço, tá? Pula essa parte do esquecimento. E essas cores, cada cor, ela vai refletir um significado no nosso corpo, tá? As cores mais quentes, elas são mais estimulantes. E as cores mais frias, elas são mais calmantes. Então, por exemplo, se o seu ambiente é um ambiente de massagens, você vai fazer o quê? Deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo. O cliente ele já vem agitado. Você não vai querer estimular mais ainda ele. Então, você vai tentar o quê? Acalmar. Então, utilize mais cores claras, como o azul, um branco bem suave, não é aquele branco de todas as luzes da sala acesa, tá? Um verde, que também ajuda a diminuir, né,
acalmar mais o nosso organismo. E também a gente tem outras formas de tratar. As faciais, por exemplo, nós utilizamos tanto as esferas da cromoterapia. Por exemplo, se eu estou fazendo um tratamento de rejuvenescimento facial, eu já uso uma cor mais quente, que é para estimular a circulação sanguínea. Então, eu estimulo, por exemplo, o vermelho. Se eu estou fazendo um processo de limpeza de pele, eu quero acalmar essa pele, eu uso as esferas azul ou a esfera verde, tá? Então, eu vou mais para esse lado. Outra forma também que eu achei interessante quando eu estava estudando, na época, é a água solarizada. Vocês já ouviram falar dessa água solarizada? A água solarizada, quem conhecer aí, avisa. A água solarizada, gente, ela é uma água que é energizada pelo sol de acordo com a cor, tá? Então, é feito um estudo, uma avaliação, observa-se qual é o seu déficit energético, qual é o chakra que está mais deficiente de energia, e aí você compra uma garrafa de vidro, de preferência de vidro, plástico não, é de vidro. Uma garrafa de vidro de uma cor, por exemplo, se eu tô mais deprimida, se eu tô mais triste, se eu tô mais, digamos, retendo líquido, ou em processo de depressão, né, com uma baixa energia, aí eu utilizo, por exemplo, uma garrafa da cor amarela, coloco água, deixo exposta ao sol de 2 até 6 horas, e aí depois você bebe. Bebe devagar, em poucas quantidades, né? Não pode beber muito porque ela é bastante energizada. Tem melhora? Sim, existem relatos da melhora dessas, da utilização dessas garrafas que foram expostas ao sol, porque elas foram energizadas, tá? Então, espera um tempo, 2 a 6 horas ela exposta ao sol, e aí você depois vai fazendo a ingesta dessa água, pouquinho em pouquinho, não bebe tudo de uma vez, tá? Porque é muita energia entrando, e aí você precisa ir reequilibrando aos poucos, tá? Teolano, onde a gente compra essa garrafa? Essas garrafas você compra em qualquer lugar, garrafa de vidro. Garrafa de vidro colorida, ponto. A energia, ela vem quando você coloca a água e expõe ela ao sol. Porque aí a cor em si, ela vai influenciar na energia daquela água, tá? E aí você vai utilizando. Baixa energia, amarelas, mais laranjas, vocês podem estar utilizando. Maiara já vai atrás, Maiara gosta dessas coisas, né? Outra forma de trabalhar a cromoterapia é usando chuveiros. Vocês podem orientar isso para o cliente de vocês. Hoje já tem chuveiros modernos que tocam até música, né? Então, já tem os chuveiros que eles têm umas colorações, né? E aí você pode ir adaptando essa cor conforme o seu ânimo, né? Você tá triste, você tá deprimido, então coloca uma cor mais estimulante para lhe animar. Você tá muito cansado, estressado, coloca uma cor mais calma, né? É como eu falei, cores quentes são cores estimulantes, cores frias são cores calmantes, azul, verde são cores frias, tá? E aí você vai utilizando. Nos nossos, como é que eu posso fazer um diferencial na nossa clínica? Tem que beber quente ou pode botar na geladeira para a água esfriar? Você pode colocar na geladeira. O mais ideal que eu vejo quando eu leio sobre isso é que eles deixam a água no temperatura ambiente. Porque como você não vai beber para matar a sede, é só mesmo para você ir se reenergizando, então você vai tomar um gole, 2 dedinhos, né, de água, então é coisa pouca. Então você pode deixar em temperatura ambiente, mas tem gente que coloca para gelar normal também, não perde a influência da energia.
Sim, voltando à questão do nosso ambiente de estética. Como é que eu posso fazer um diferencial para o meu ambiente usando a cromoterapia? Você pode utilizar cores, lâmpadas específicas, tá? De preferência que você consiga mudar conforme que você esteja trabalhando. Então, se eu vou fazer uma massagem relaxante, uma drenagem, uma pedras quentes, uma bamboterapia, um shiatsu, você vai colocando conforme sua massagem. Você coloca uma cor mais clara, né? Você coloca ela um azul, um verde, que aí você consegue ter um bom resultado. Assim, os clientes, eles referem bom, digamos assim, conseguem relaxar melhor e também conseguem dormir durante a massagem, tá? Se eu já estou fazendo um procedimento mais estético, aí você pode variar a cor do seu ambiente, até porque, por exemplo, tratamentos faciais, a gente tem que ter uma boa visibilidade, né? Principalmente se estiver fazendo a limpeza de pele, microagulhamento. Então, mas você pode deixar aquela luz influenciando o seu meio também, tá? Você deixa a luz branca acesa e deixa outras ao seu redor. Aí a gente tem, como eu já falei, as esferas da cromoterapia. As esferas, gente, você fazendo uma massagem facial com aquelas esferas geladinhas, você tá ali tonificando a pele do cliente, né? Por conta da crioterapia, né? Por conta, já tem a termo, já estamos falando de termoterapia. E você está estimulando, por exemplo, se eu estou usando uma esfera vermelha, eu estou aumentando o fluxo sanguíneo naquela minha área. Se eu estou utilizando uma cor mais verde, eu estou utilizando o quê? Um dilatador de vasos, mas ao mesmo tempo um relaxante, onde ele está ajudando a liberar as toxinas da nossa pele, tá? A gente não usa as esferas muito em corpo, mas hoje já tem equipamentos que eles já vêm com umas luzes, né, como se fossem os LEDs. Então essas luzes, esses LEDs que vêm em equipamentos para a área de corporal, a gente também pode estar controlando a cor que a gente quer. Em facial também a gente tem as máscaras de LED terapia, que são excelentes para tratamentos de revitalização facial, de rejuvenescimento facial, durante um procedimento de limpeza de pele, onde você vai aplicar a máscara conforme o tratamento que você vai fazer. Então, depois de uma limpeza de pele, a pele ela fica como? Bastante vermelha, bastante irritada. Então, eu tenho que estar utilizando o quê? Cores que vai acalmar. Aí eu escolho uma máscara de LED azul, por exemplo, ou a verde, eu também posso estar usando. Então, assim, é infinito as coisas que a gente tem que falar da cromo. Na cromoterapia, a gente também pode estar fazendo dentro dos banhos de ofurô, em clínicas de Spark, né, que já tem. Então, a gente pode estar aplicando dentro dos ofurôs. Então, assim, é grande o leque de infinidades. O Senac, ele está com cursos abertos para a área de terapias integrativas, que eles vão lhe ajudar a entender melhor um pouco sobre a cromoterapia e a aromaterapia. A gente também está com cursos abertos na área de cosmetologia, para vocês que quiserem aprofundar o estudo de vocês nessa área de cosméticos, né? Que é infinitos, os princípios ativos. A gente estuda, quando a gente pensa que já estudou tudo, aparece mais vários para você estudar. E cursos na área de imersão em peeling químico. Peeling químico, eu posso estar aplicando a aromaterapia? Posso. Depois do peeling químico, depois da aplicação do ácido, você pode estar aplicando uma máscara com argila, alguma coisa assim do tipo, e você pode estar utilizando a aroma para melhorar o atendimento. Eu acho interessante o profissional, ele vê o cliente como um todo. Se torna um profissional diferenciado. O cliente, quando ele quer buscar um tratamento estético, às vezes ele está querendo também atenção. A massagem, o cliente ele quer uma massagem, ele quer relaxar, ele quer tirar aqueles problemas dele. E às vezes ele não quer falar, mas você consegue aliviar metade dos problemas dele usando
técnicas de aromaterapia, por exemplo. Então, os óleos essenciais, assim como a cromo, ela tem esse poder energético sobre o nosso corpo, que vai nos ajudar a ter resultados excelentes e sermos profissionais diferenciados dentro do mercado de trabalho, tá? Então, aproveitem esse período de pandemia, as clínicas ainda estão fechadas e tentem aprofundar um pouco mais nesses assuntos, tentem buscar algo de diferencial dentro do mercado para vocês colocarem isso para o cliente de vocês, né? A gente precisa, na área da estética, a gente tem que estar constantemente se renovando, se reciclando, porque tratamentos, produtos e equipamentos são lançados constantemente. E aí a gente precisa trazer o que? O melhor para o nosso cliente, tá? A live vai ficar salva sim. Quem tem dúvida aí que eu perdi explicando, acabei me perdendo nas perguntas. Quem aí tem alguma dúvida? A live vai ficar salva, tá? No IGTV do Senac. Oi. Alguém tem dúvida que eu perdi? Eu vi que muitas gostaram da dica da água solarizada, né? Para reenergizar. Ela é excelente, gente. Os resultados, Maera, realmente da aromaterapia são excelentes. Eu tenho uma aluna, Natana Mara, que ela adora o óleo de melaleuca. Ela sabe que tem resultados excelentes e eu sei que ela aplica nos pacientes dela. E os pacientes gostam, né, Natana Mara? Tem alguma marca de óleo essencial que você indica? Não, é como eu falei, tem formas de você diferenciar. O do Terra é muito boa, o Balsâmia também é muito bom. Na verdade, eu não vejo assim, eu compro o óleo essencial que eu quero, alecrim, eu quero a lavanda, eu quero laranja, toranja, enfim. Eu não tenho uma marca específica, nós temos várias no mercado. As dicas que eu dou para você realmente saber que está comprando óleo essencial puro, tá? É você observar se ela vem em frasco de vidro, principalmente na Coambá. Normalmente os óleos essenciais eles são claros, a coloração são claras, tá? Então, alguns tendem a ir um pouco para amareladozinho, mas é muito pouco. Se você vê uma coloração muito estranha, não é óleo essencial, tá? E a principal característica é você observar a questão se ele vem em frasco de vidro ou não, tá? Que aí a certeza que ele não é. E observar se ele é um óleo puro, tá? Por que observar se é um óleo essencial puro? Porque às vezes tem aqueles óleos que são sintéticos, né? E aí às vezes já não traz o mesmo efeito, os mesmos efeitos terapêuticos do que outros, tá? Onde eu posso encontrar esses óleos? Vocês podem, algumas dermocosméticos aqui de Teresina vendem, a Cosmobeauty vende, tem a do Terra, né, que é uma venda online, tem alguns representantes aqui em Teresina que vendem o do Terra, mas aqui em Teresina eu sei da Cosmobeauty, que às vezes eu compro lá, os do Balsâmia que eles vendem, tá? A da água, isso, faça, depois diga aí qual foi o resultado da água energizada, ela é muito boa. Compre uma garrafa de vidro de cor. O ideal, gente, é que você passe por uma consulta pelo cromoterapeuta ou por uma pessoa especialista nessa área, né, que conheça, para identificar o que vocês têm mais, assim, digamos assim, de alteração de energia, né? Às vezes um desequilíbrio de chakras, né, dos seus canais energéticos. Então, é até melhor porque você vai sentir realmente a diferença. Mas, por exemplo, se você se sente um pouco mais para baixo, por exemplo, da cor amarela, ela é muito boa. A Natana tá dizendo aqui que o óleo de melaleuca é anti-inflamatório, é multifuncional, é verdade. Efeitos melaleuca eu sou apaixonada, tá?
Ele tem efeito analgésico, cicatrizante, anti-inflamatório. Ele é excelente para a pele. Aí você usa junto com o óleo, um óleo vegetal de rosa mosqueta, que é hidratante. Pronto, você tem uma pele de veludo. Como devemos proceder com a música na hora do atendimento? Pergunta o gosto do cliente, eu só coloco uma música relaxante. A musicoterapia também é uma terapia integrativa, mas é ideal que você pergunte para o seu cliente o gosto musical dele. Às vezes você já está com a música ambiente, de preferência músicas mais calmas, suaves. Eu gosto muito de músicas instrumentais que sejam calmas, mas aí você pergunta se está do gosto do cliente ou se ele prefere mudar ou tirar. É importante que você pergunte até para deixar ele à vontade. Saudades, netinha, também. Tem alguns que não informam que não pode ingerir, mas viu do terra mostrando blends que pode ingerir. Boa pergunta, Morgana. Essa questão da ingestão, até um certo tempo aqui no Brasil, é proibida a ingestão dos óleos essenciais. Por que não pode? Porque é aquela história que eu falei. O óleo essencial, gente, ele é muito poderoso. Uma gota corresponde a 23 até 70 xícaras de chá da planta que você está utilizando, né? Então, assim, ele pode desenvolver um efeito muito tóxico no organismo da pessoa, se for utilizado de maneira indevida. Alguns relatam, algumas marcas de óleo essencial, eles ensinam, por exemplo, que podem fazer o bocejo, né? Para trabalhar essa área de boca, dente, né, língua. Então, assim, como seria o bocejo? Você mistura a quantidade de óleo essencial que você quer, mais o óleo vegetal, e você faz o bocejo e joga fora, tá? Não engole. Essa questão de engolir eu ainda não indico muito para os meus alunos, para os meus colegas, porque eu não acho muito válido, tá? Por conta desse efeito tóxico que pode trazer. A concentração, gente, por mais que a gente use uma gota, é muito forte. Então, às vezes o cliente ele pode desenvolver alguma alergia, alguma sensibilidade. Então, o ideal é que não se utilize, tá? Na literatura vocês vão encontrar muito. As formas de utilizar o óleo essencial seria na inalação ou via tópica, tá, Morgana? A gente fica confuso, mas eu vou para esse princípio dele ser muito forte, e aí eu prefiro não fazer a ingestão do óleo essencial, tá? Natana, a maioria gostam de música na hora da massagem. Alguns pacientes gostam, e quando é aquelas massagens relaxantes, elas gostam das mais calmas. Esses óleos são a mesma coisa que aromatizante ou tem diferença? Tem aqueles aromatizantes que é as essências que a gente usa só para dar cheiro ao ambiente, e os óleos essenciais mesmos, eles são mais utilizados com fins terapêuticos, né? Então a diferença é mais essa mesmo. Só para aromatizar, só para dar cheiro no ambiente, você usa essência. Mas se você está buscando propriedades terapêuticas de bem-estar físico, psíquico e emocional, você utiliza os óleos essenciais, seja na forma de difusores, de umidificadores de ambiente, seja na via tópica, passando na área onde você quer trabalhar, tá? Essa pergunta me lembrou também as águas aromatizadas, tá? A água aromatizada, ela parte muito do princípio, porque a gente utiliza o quê? As frutas. Então, você pega uma garrafa de água, você corta laranjas, limão, hortelã e você coloca para beber. Eu não indico colocar o óleo essencial, tá? Porque óleo e água não se misturam. A água não é, digamos, um veículo carreador do óleo essencial, a não ser que seja uma água destilada
ou você esteja aquecendo aquela água com óleo essencial, tá? Mas a água aromatizada que você pode fazer é pegando realmente a fruta, a laranja, coloca ela em rodelas, limão siciliano em rodelas, coloca na garrafa de água e hortelã é excelente. E aí você vai fazendo a ingesta dessa água ao longo do dia. Ajuda a diminuir retenção de líquido, ajuda a diminuir o estresse do nosso dia a dia. A gente começa também a se sentir bem, né? Ô, Érica, saudades. Obrigada. Bom, alguém tem mais dúvidas? Sim, não? Estou aguardando. Então, ó, se vocês quiserem aprofundar mais sobre esse assunto, é um assunto maravilhoso de se estudar. A gente fica encantada com o poder da aromaterapia, influenciando diretamente nos nossos cuidados da pele, tanto corporais como faciais e capilares, né? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês, o Senac, ele tá com curso, com matrículas abertas para o curso de terapias integrativas, de aromaterapia e cromoterapia. Estamos também com cursos com matrículas abertas para imersão em peeling químico e cosmetologia básica. Todas aulas remotas, mas não é porque é remoto que a aula é diferente. A qualidade tá a mesma, tá? A gente está mantendo nossa qualidade como professores. As aulas continuam dinâmicas, bem participativas. Então, assim, a gente consegue desenvolver um leque de trabalhos dentro de sala de aula de forma remota. Depois que faz a água aromatizada, tem que aguardar quanto tempo antes de beber? Olha, Maia, eu demoro uns 30 minutos, que é o tempo que consegue ter uma absorção das frutas, né? Mas você pode demorar até 1 hora em si, tá? Esses cursos, sim, alguns eu estou ministrando, sim. A maioria deles eu estou ministrando, tá? Aí o óleo essencial, eu vi alguma coisa relacionada que não pode colocar o óleo essencial naquele aparelho de umidificador. Tem que ser no difusor. Existem umidificadores que eles não aceitam, mas existem outros que você coloca, tá? É porque você vai colocar a água e uma gota do óleo essencial em si. Por exemplo, o do Terra, ele tem um umidificador próprio. Algumas marcas de óleo essencial, eles já estão vendendo com umidificadores próprios, tá? Então, você pode estar utilizando. É um umidificador próprio com a marca. Ou você pode estar utilizando só no difusor, tá? Mas existem umidificadores que eles aceitam já a utilização desses óleos essenciais. Depende muito do umidificador que você tem e que você esteja comprando, que às vezes pode dar problema mesmo. Depilação, você pode utilizar depois da depilação para acalmar aquela pele. A gente tem a lavanda, que tem efeito calmante, anti-inflamatório, a melaleuca você também pode estar utilizando, efeito anti-inflamatório, fúngico, para não desenvolver nem algum processo. Gente, é infinitas as possibilidades que a gente pode estar usando na aromaterapia, até porque ela trabalha todos os sistemas do nosso corpo: nervoso, respiratório, digestório, urinário. Você tem problemas urinários também, tem bastantes resultados já mostrando, utilizando os óleos essenciais. Então, assim, é uma infinidade de tratamentos. Eu estou fazendo atualmente um curso onde a gente está trabalhando, estamos estudando mais de 100 doenças com os óleos essenciais, os efeitos que a gente pode ter, os benefícios nessas doenças utilizando os óleos essenciais. É muito bom, é muito rico a aromaterapia. Maiara, depende da quantidade de creme que você vai estar utilizando, né? Ela está perguntando se eu for fazer massagem corporal com creme, quantas gotas eu coloco. Existe uma proporção, tá? Que a gente utiliza. Vai depender muito da quantidade de creme que você está utilizando para as gotas. Normalmente, por exemplo, é 1%, 2 a 3% que a gente utiliza, que equivale a 1 gota, 2 gotas de óleo
para 20 ml ou 30 ml de óleo, por exemplo, ou de creme. Então vai depender muito da quantidade de creme que você está utilizando, tá? Vou fazer mais live, gente. É porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco envergonhada nessas redes sociais, mas estou me soltando. Então é um kit completo para o corpo e para o organismo. É um kit completo que você tem, bem-estar da cabeça aos pés, que a gente vai ter, envolvendo todos os nossos sistemas corporais. Onde a gente compra, aqui em Teresina, eu sei da Cosmobeauty, que vende na marca Baissânia, se eu não me engano. Eu acho que na Flora Pura você também encontra. Tem alguns óleos essenciais da Flora Pura, tá? Então, mais alguma dúvida, gente? Não? Saudade, Johanna. Ótimo. Bom, gente, pois eu vou encerrando aqui nossa live. Espero que vocês tenham gostado, tá, do nosso assunto. Tentei trazer o máximo de conhecimento para vocês, falar um pouco de cada coisa, para vocês se apaixonarem, assim como eu também sou apaixonada nesses óleos essenciais e na cromoterapia. Eu acredito muito na energia corporal. Quem é meu aluno sabe, quando eu falo em massagens, eu falo muito em energia corporal. A gente tem um poder energético muito grande. A gente é aquilo que a gente pensa, é o que a gente transmite. Então, assim, eu acho muito interessante que vocês tenham essa oportunidade de poder se aperfeiçoar. Então, busquem o Senac, nós estamos aí cheios de cursos. Não é porque a pandemia veio para nos parar, mas a gente não parou, nossas aulas remotas continuam. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Aí tem as informações, qualquer coisa pode entrar tanto no site como falar diretamente pelo WhatsApp e buscar mais informações, tá? O Senac tem as melhores formas de pagamento para tentar proporcionar o melhor acesso a vocês a esse vários aperfeiçoamentos, tá? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo também, tá? Nos meus Instagrams. Então, seja um profissional hoje diferencial no mercado de trabalho e se capacitem, tá? Estamos aqui para ajudar todos vocês. Obrigada. Obrigada, minhas ex-alunas que participaram, as minhas alunas. Estou com saudade de todos vocês e em breve nos reencontraremos, tá? No presencial. Pois, muito obrigada, gente. Boa noite. Uhum.